Vamos corrigir as questões de matemática do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, começando pela prova seletiva 1, que foi realizada no dia 5 de janeiro e tinha 5 questões de matemática. Na Universidade Federal de Santa Maria, cada dia do vestibular corresponde a um ano do ensino médio. Então, na prova seletiva 1, os conteúdos eram do primeiro ano do ensino médio. Pelo menos o que a universidade classifica como sendo do primeiro ano. Mas, enfim, uma pessoa ingere uma certa substância que se concentra em seu cérebro. O gráfico a seguir mostra essa concentração em função do tempo t. Admitindo que a concentração y seja dada por uma função quadrática, y é igual a at ao quadrado mais bt mais c, é correto afirmar que... Nós temos 5 alternativas com algumas afirmações sobre o coeficiente a e sobre o valor de b ao quadrado menos 4ac, que nós sabemos é o discriminante, é o delta da equação, aliás, da função quadrática ou função do segundo grau. Então, nós temos que analisar o a e o delta, que é o b ao quadrado menos 4ac. Então, a função é y é igual a at ao quadrado mais bt mais c. E o gráfico da função está aqui. Bom, nós vemos que isso é uma parábola côncava para baixo, né? Imediatamente, então, nós sabemos que o a é negativo. Se a parábola é côncava para baixo, é porque o coeficiente do termo ao quadrado é menor que zero, ou seja, o a é menor que zero. Isso já elimina a e a b aqui. Agora, para analisar o delta, nós temos que analisar as raízes dessa função quadrática. Nós sabemos que se o delta for maior que zero, então a função tem duas raízes reais e diferentes. E é o caso aqui, né? Essa parábola encosta no eixo, seria o eixo x, né? Mas como a variável é t, então seria o eixo t. Ela encosta nesse eixo duas vezes, ou seja, existem dois valores para os quais ela é nula. Existem duas raízes diferentes. Então, o delta é maior que zero. Então, a alternativa C, né? Aqui diz que o delta é menor que zero e aqui diz que o delta é igual a zero. Lembrando, né? Se o delta for igual a zero, então a função tem apenas, aliás, tem duas raízes reais iguais. E se o delta for menor que zero, ela não tem raízes reais e não vai encostar no eixo horizontal. Então, vamos para a próxima questão. Um estudo com um grupo de vestibulandos indica que a função f de t é igual a 9e na menos t sobre 3 mais 1, com t maior ou igual a zero, é a quantidade do conteúdo de geometria que um aluno consegue relembrar decorridas t semanas após o estudo. A função g, que expressa o tempo t em função da quantidade de conteúdo que o aluno consegue relembrar, é a inversa da função f e é dada por... Eu acho que a dificuldade principal dessa questão aqui é em relação ao número e aqui nas alternativas nós temos logaritmos naturais. Então, só revisando rapidinho o que é o número e o que são logaritmos naturais. O número e, com certeza, quem tem um conhecimento mais avançado de matemática já deve ter visto muito o número e. Mas ele é definido como sendo o limite de 1 mais 1 sobre n elevado na n, conforme n tende ao infinito. Ou seja, conforme você for calculando o valor dessa expressão para valores cada vez maiores de n, essa expressão vai se aproximar de um limite que é o número e. E esse limite é aproximadamente 2,71828. Mas, assim, para nós o que interessa mesmo é que o e é um número aproximadamente 2,71828, né? Não nos interessa muito essa parte do limite. E logaritmos naturais são simplesmente logaritmos nessa base e. Então, se eu tenho o logaritmo natural de a, isso é igual ao logaritmo de a na base e. Né? Assim como tem logaritmos em base 2, 3, 10, enfim, logaritmos naturais são os logaritmos na base e. Então, tendo isso em mente, vamos achar a função inversa dessa função f de t. Aliás, só vou escrever ela aqui um pouco diferente. Vou escrever assim, y é igual a 9 vezes e na menos x sobre 3 mais 1. Né? Ao invés de escrever f de t, eu escrevi y. Ao invés de escrever t, eu escrevi x. Né? É as letras que nós estamos mais acostumados.
Então, para achar a função inversa, existem dois caminhos que são, na verdade, a mesma coisa. A única diferença é que, num caminho, você inverte as letras no começo e no outro caminho, você inverte as letras no final. Eu vou inverter aqui as letras no começo. Então, invertendo as letras, eu fico com x é igual a 9e na menos y sobre 3 mais 1. E agora, para achar a função inversa, nós temos que isolar o y. Para fazer isso, nós vamos subtrair um dos dois lados da equação, ficando com x menos 1 é igual a 9 vezes e na menos y sobre 3. Agora, dividindo os dois lados da equação por 9, nós ficamos com e na menos y sobre 3 é igual a x menos 1 sobre 9. Eu inverti a equação também. E agora nós queremos, de alguma forma, baixar esse expoente aqui para que a gente possa isolar o y. E para baixar esse expoente, eu vou tomar o logaritmo natural dos dois lados da equação. Então, eu vou ficar com o logaritmo natural de e na menos y sobre 3 é igual ao logaritmo natural de x menos 1 sobre 9. Bom, o logaritmo natural de e na menos y sobre 3 é simplesmente menos y sobre 3, né? Lembrando que sempre que a base do logaritmo e a base do logaritmando forem a mesma coisa, o resultado é simplesmente o expoente, né? Se eu tenho o logaritmo de a na x na base a, isso é simplesmente x, né? Você pode dizer que as bases se cancelam, apesar disso não ser muito exato, e sobra simplesmente o expoente. Enfim, eu tenho vídeo sobre logaritmo se você quiser revisar. Isso vai ser, então, ao logaritmo natural de x menos 1 sobre 9. Agora, para isolar o y, nós vamos multiplicar os dois lados dessa equação por menos 3. E nós ficamos com menos 3 vezes menos y sobre 3. Menos vezes menos fica mais, o 3 com 3 cancela e fica y é igual a menos 3 vezes o logaritmo natural de x menos 1 sobre 9. Você percebe que aqui nas alternativas nós não temos nada multiplicando o logaritmo natural. O logaritmo natural está sozinho. E nós temos expoentes aqui, né? E nós sabemos que nós podemos, sempre que nós temos um coeficiente multiplicando um logaritmo, nós podemos transformar esse coeficiente num expoente. Então, eu posso passar esse menos 3 como um expoente do logaritmando. Então, eu vou ficar com, fazer aqui do lado, y é igual a logaritmo natural de x menos 1 sobre 9 elevado na menos 3. Né? Se você quiser revisar os logaritmos, você pode assistir os meus vídeos. Simplesmente peguei o coeficiente e passei como um expoente. E nós também não temos nenhum expoente negativo aqui, né? Então, nós simplesmente temos que transformar esse expoente em um expoente positivo, e para fazer isso, basta inverter a fração. Então, o logaritmo natural de 9 sobre x menos 1 na mais 3. Né? Lembrando que, se você tem, por exemplo, 3 meios elevado na menos 4, isso é a mesma coisa que 2 terços elevado na mais 4. Né? Você inverte a fração e troca o sinal do expoente. Foi o que nós fizemos aqui. E isso, então, é a função inversa da função f, que ele chama de g. Então, g de x, que é a função inversa, é o logaritmo natural de 9 sobre x menos 1 elevado na 3. Isso é a letra A. Vamos para a próxima questão. Sabe-se que a prática regular de esportes melhora o aprendizado escolar. O gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa realizada junto a um grupo de 1.500 alunos do ensino médio, com quem foi feito um levantamento a respeito do esporte praticado regularmente. De acordo com a pesquisa, se x é o número de alunos do ensino médio que pratica apenas vôlei, então nós temos aqui nesse gráfico esporte praticado, apenas vôlei é a cor aqui azul claro, e corresponde a 7% do total de alunos. Então, o x, que é o número de alunos do ensino médio que pratica apenas vôlei, o x vai ser igual a 7% do total de alunos, que é 1.500.
Aliás, na prova não era azul, né? Aqui eu inverti as cores, na prova era vermelho a parte ali do apenas vôlei. Ops. Mas enfim, 7% de 1.500 é a mesma coisa que 0,07 vezes 1.500, que é a mesma coisa que 7 vezes 15, né? O 1.500 é 15 vezes 100, e 100 vezes 0,07 é 7, então fica 7 vezes 15, isso é igual a 105. Então, eu tenho 105 alunos que praticam apenas vôlei. Agora, vamos analisar as alternativas. X é maior que 150? Não, né? X é 105. X pertence ao domínio da função f de x é igual a 5 sobre 3x menos 315? Bom, vamos determinar o domínio dessa função. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais, tirando tudo aquilo que eu não posso colocar na função de jeito nenhum. E, nesse caso, a única coisa que eu não posso colocar nessa função é o número que transforma o denominador em zero. E vamos descobrir qual é esse número. Qual é o número que transforma o denominador 3x menos 315 em zero? Então, resolvendo essa equação, 3x é igual a 315, dividindo os dois lados por 3, x é igual a 105. Então, eu posso colocar qualquer coisa dentro dessa função, tirando o elemento 105. Portanto, x não pertence ao domínio da função, né? É justamente o 105 que eu não posso colocar dentro da função f. Alternativa B também não é. X pertence à intersecção desses dois intervalos aqui. Então, eu tenho dois intervalos, um é um intervalo fechado de extremos menos 100 e 200, e outro é um intervalo fechado de extremos 100 e 300. Então, extremos mais 100 e 300. E ele diz que x pertence à intersecção entre esses dois intervalos. Então, vamos fazer a intersecção entre eles. Aqui está a intersecção. A intersecção é essa parte que está nos dois intervalos ao mesmo tempo. Então, a intersecção vai ser um intervalo fechado de extremos 100 e 200, e o 105 está dentro desse intervalo, né? O 105 está ali entre o 100 e o 200. Então, a alternativa C é verdadeira. E como só tem uma alternativa certa, né, as outras estão todas erradas. De fato, x não é igual a 195. E se você colocar aqui o x dentro dessa equação, aqui você vai ver que ele não satisfaz a equação. Né? Se você colocar o x aqui dentro, você pode testar, você vai ficar com 5 é igual a 0. Né? Se você substituir o x por 105, você vai ficar com a afirmação 5 é igual a 0, que é um absurdo. Portanto, ele não satisfaz a equação. Próxima questão. O gráfico a seguir mostra a evolução das notas em matemática de dois grupos de estudantes, denominados grupo 1 e grupo 2. Então, aqui nós temos um gráfico com as notas e no eixo x os anos. Analisando o gráfico e considerando o período de 2007 a 2010, é possível afirmar: A. Os dois grupos melhoraram as notas? Não, né? As notas do grupo 1 estão aumentando. Né? Aqui em 2007, o grupo 1 tirava 75 e agora em 2010 eles estão tirando 80. Então, as notas do grupo 1 estão aumentando, mas as notas do grupo 2 estão caindo. Né? O grupo 2 caiu aqui de 70 para 65 e continua caindo. Então, a letra A é falsa. A nota do grupo 1 em 2008 foi 80. Não, a nota foi 80 no ano de 2010, né? Aqui está 80, corresponde ao ano de 2010. Em 2008, a nota foi um pouquinho maior que 75, mas não foi 80. Então, a letra B é falsa. A nota do grupo 1 aumentou de 2008 a 2009 e diminuiu de 2009 a 2010. Não, né? A nota do grupo 1 está sempre aumentando nesse gráfico, inclusive de 2009 a 2010. Então, a letra C é falsa. A nota do grupo 2 não sofreu alteração. Também é falsa. A nota do grupo 2 está diminuindo. Portanto, a letra E é verdadeira, né? A nota do grupo 1 aumentou, enquanto a nota do grupo 2 diminuiu.
nós poderíamos ter marcado ela de cara só olhando para esse gráfico. Número 20. A número 20 é um pouquinho mais profunda em relação ao gráfico ali. Em relação ao gráfico da questão anterior, considerando 2007 como x é igual a 1, 2008 como x é igual a 2 e assim sucessivamente, a função afim y é igual a ax mais b, que melhor expressa a evolução das notas em matemática do grupo 2 é... Então, nós temos que basicamente determinar qual é a função que expressa as notas do grupo 2, considerando aqui o ano de 2007 como sendo o ano 1, como sendo x é igual a 1, o ano de 2008 como sendo x é igual a 2, o ano de 2009 como sendo x é igual a 3 e o ano de 2010 como sendo x é igual a 4 e assim sucessivamente. Bom, de cara, nós podemos eliminar duas alternativas aqui porque a nota do grupo 2 está diminuindo, ou seja, é uma função decrescente. Portanto, aqui a alternativa A e a alternativa D são falsas. Porque aqui nós temos uma função crescente, né? Lembre-se que sempre que eu tenho uma função afim, y é igual a ax mais b, e função afim é basicamente outro nome para a função do primeiro grau. Se o a for maior que zero, a função é crescente, e se o a for menor que zero, a função é decrescente. Então, a alternativa A e a alternativa D são falsas porque o a é maior que zero e ele deveria ser menor porque a função é decrescente. Mas, enfim, vamos determinar logo qual é a função correta. Então, eu tenho uma função, basicamente, f de x é igual a ax mais b. E eu tenho alguns dados nesse gráfico, né? Eu sei que se eu colocar o 1 dentro da função, eu vou obter 70. Né? No ano 1, a nota do grupo 2 foi 70. Então, f de 1 é igual a 70. E se eu expandir isso aqui, o que é f de 1? F de 1 é só colocar o 1 no lugar do x. Então, é a vezes 1 mais b, que é igual a 70. Ou a mais b é igual a 70. Eu tenho também aqui f de 3. Se eu colocar o 3 no lugar do x, se eu colocar o 3 dentro da função, a nota do grupo 2 tem que ser 65. Então, eu sei que f de 3 é igual a... Aliás, é f de 3, não é? Eu achei que era o 4 ali. F de 3 é igual a 65. Colocando 3 no lugar do x, eu fico com a vezes 3 mais b é igual a 65, ou 3a mais b é igual a 65. E agora eu tenho, na verdade, um sistema de duas equações e duas incógnitas, né? Vou escrever aqui em cima. A mais b é igual a 70 e 3a mais b é igual a 65. Eu vou resolver com substituição. Aqui em cima eu vou isolar a variável b. b é igual a 70 menos a. E agora eu vou substituir na equação de baixo. Então, 3a mais b. O b vale isso aqui, né? 70 menos a. Então, 3a mais 70 menos a. Vou colocar entre parênteses para indicar que eu substituí o b. É igual a 65. Então, o mais não troca o sinal de nada, né? Então, fica simplesmente 3a menos a é 2a, mais 70 é igual a 65. Portanto, 2a é igual a... o 70 passa subtraindo, então 65 menos 70 é menos 5. A é igual a menos 5 meios. Então, o termo que multiplica o x é menos 5 meios. Isso já elimina aqui a alternativa C e a alternativa E. E, portanto, a B é a correta. Mas vamos concluir a resolução aqui para achar mesmo o valor de B. Então, B é 70 menos A, ou seja, é 70 menos 5 meios. Já vamos colocar aqui no mesmo denominador. 70 é a mesma coisa que 140 sobre 2. Menos com menos fica mais, então, mais 5 meios. Os denominadores estão iguais, então é só somar os numeradores. Isso vai ser igual a 145 sobre 2. Esse é o valor do b ou do termo independente. E, de fato, é essa função aqui, né? Menos 5 meios vezes x mais 145 sobre 2.
E você pode conferir colocando os valores de x dentro dessa função e você vai ver que ela vai dar as notas corretas. Mas enfim, era isso. Eu espero que você tenha entendido a resolução dessas questões. Até o próximo vídeo.